tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, promete. Por isso que eu já vou deixar liberado para vocês o WhatsApp, tá, gente? Vocês podem me mandar uma mensagem, fazer perguntas e o que é mais importante, esclarecer dúvidas. 11 964450532. Anota aí, 964450532, 11, que é São Paulo. Porque olha os convidados de hoje. Vou usar a semana toda batom vermelho, sabe por quê? Porque é a Semana dos Namorados, o amor está no ar. Não pra mim, Cauê, não precisa ficar me olhando aí rindo, não. O amor está no ar para todos. Então, para você que tem um namorado, um marido, um relacionamento bacana, aproveita, curta, faça com que cada data, cada momento, cada dia seja muito especial na vida de todos, tá, gente? Então, vem porque eu tô no clima, olha só os convidados, hein? Stalking, a Elaine Keller vai falar sobre stalking, gente. Entenda mais sobre a perseguição digital e como se proteger, viu? Porque hoje é um tal de stalkear a sua conta, stalkear a sua vida. O povo, ao invés de arrumar o que fazer, né? Vamos falar a verdade, né? Cuidar da própria vida, fica stalkeando o outro, vendo o que o outro tá fazendo, prejudicando. E a gente vai ficar antenado com dicas, tá bom? Renan da Mata, olha, esse aqui é um assunto muito importante, viu, gente? É muito bom. Se você tem dúvida, você que está morando aí 30 anos, 20 anos no mesmo lugar, os seus documentos não estão regularizados. Se você quer entender tudo, tá? Presta atenção, imóvel sem regularização, entenda quais são os riscos. Com ele, o Renan da Mata. Então eu vou puxar todas as informações, mas claro que eu preciso da sua participação. É só mandar um WhatsApp 964450532 que o Renan vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Elaine Martinho, artesanato, adoro, gente, adoro o momento artesanato, que é um momento que a gente consegue ajudar, né? São as melhores artesãs do país, elas vêm aqui e doam tempo ensinando vocês, tá? Em casa, a aproveitar e aprender a aumentar um pouquinho da renda familiar, viu? Segundo aí, ó, informações mesmo, durante a pandemia, o que salvou muitas famílias foi o artesanato, né? Graças a Deus. E hoje a Elaine Martinho vai ensinar um clutch de inverno, tá? Então, sejam bem-vindos. Vem comigo, gente! Vem comigo que promete, né, Renan? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado para você, para os seus telespectadores, para esse canal maravilhoso, Quanto tempo você tem aqui já? 14 anos, desde que começou a Rede Brasil. Ah, você está aqui esse tempo todo? Todo. Parabéns, hein? Nós somos do início, né, patrão? Estamos aqui desde o início. Somos fiel. Começamos eu, Ney Nani. Era o Ney Gonçalves Dias e eu juntos. Ney Gonçalves Dias? Apresentando juntos um programa. Nós começamos no início, fomos os primeiros, e o EV Sobral. Caramba, e eu vejo sempre aí as pessoas com esse respeito, com essa consideração por você. Parabéns. Há muitos anos, né? Também você é da própria casa em si. E, Nani, eu te via antes. Mas eu quero aproveitar e deixar para os seus telespectadores uma boa tarde, uma boa semana, que Deus te abençoe. Amém. E a gente vai falar do direito à moradia que é garantido pela Constituição brasileira. Por favor, vamos lá, vou pegar umas perguntas básicas, tá? Vou explicar. Por favor. E claro que eu tenho as minhas curiosidades. E você que está em casa, que de repente está passando por uma situação que não conseguiu normalizar, regularizar o seu imóvel e que tem esse direito, a gente tem que entender quando, o que é preciso, quais os documentos. E às vezes a coisa poderia ser um pouco mais fácil se a gente tivesse uma pessoa que orientasse a gente como o Renan. Então, presta atenção, gente. Tem dúvida? E o WhatsApp está liberado aí também para vocês, tá? O Tarde Top. Então, tem dúvidas? Aproveita, manda agora, 964450532. Renan, vou falar o básico aqui. Ó, olha para vocês que estão em casa. Ele é superintendente do patrimônio da União. Ex. Ex? Então, aqui está... o ex. O ex-superintendente. Agora, ele é todo nosso aqui do programa para orientar você, tá? É um esclarecedor de dúvidas, tá? Que compreende bastante sobre a falta de moradia e a escritura imobiliária, tá, gente? E vai contar pra gente sobre as principais dúvidas, no geral, dos telespectadores, da pessoa que tá aí morando, tá naquela casinha que tá ilegal, o documento não tá direitinho, não tá certinho, de repente chega alguém e fala, tem que sair. Aí eu perguntei outro dia pro Renan aqui em off, né, nos corredores, falei, Renan, qual o tempo que eles dão para essas pessoas? Dá 6 meses, 3 meses? Não, Nani, às vezes eles tiram em 24 horas. É mais ou menos, isso é horrível. Mas é padrão, olha só. Sim. A partir do momento que você está irregular em algum lugar e na justiça essa pessoa que é o dono daquele imóvel, ele ganhou na justiça o direito da reintegração de reintegrar para ele o que já era dele, que foi ocupado de forma irregular,
ele torna-se novamente o dono daquilo. Sendo então que essas pessoas que estão morando ali em cima, elas são obrigadas a sair. É aí que está, né? É uma briga A mesmo. falta de ter alguém com voz no parlamento falando com o executivo, que no caso né? que no caso de São Paulo seria o governador no estado. Governador, olha só esse povo e apresentar projetos de lei para uma regularização fundiária séria. Séria. Uma regularização fundiária que tenha começo, meio e final. Por exemplo, uma pessoa que mora no patrimônio da União, a mãe dela ganhou aquele direito, o pai dela ganhou aquele direito, os antepassados ganhou aquele direito de morar na área. Eles morrem. De imediato, quem tinha o direito morreu. Aquele outro não tem mais o direito. E aí, não passa como herança? Não tem como passar, porque é o seguinte, foi dado para aquele ali. E não para os que vêm depois, não para os filhos. Não? Não. Eles teriam que voltar a fazer, demonstrar a falta de que não tem aonde ir e tal, para voltar a ocupar aquele lugar. Hoje, a União... Mesmo se, Renan, se eles morassem com os pais? Sim, é o caso, eles moram com os pais, mas Gente, morreu, perde-se o assustador. direito. Sim, porém, tem o seguinte, hoje a União está vendendo isso, né? Ela tem lá anistia para vender tal, que é normal, natural. Tem um programa já feito aí, o governo está fazendo, e ele está preocupado com regularização fundiária. O governo atual, o presidente Jair Bolsonaro, tem preocupação com a regularização fundiária e por isso ele criou a Casa Verde e Amarela, que é uma casa que é algo assim surreal para trazer para essas pessoas. É alguém que se preocupou. Pra você ter noção, Nani, hoje o que paga, você tem 4 apartamentos. Você sabia que de imposto e taxa, você acaba, o dono daqueles 4 apartamentos, na verdade ele tem 1,5 para vender, porque o restante é tudo imposto e taxa. Mas como poderia fazer para dissolver isso? A regularização fundiária poderia, nesse ínterim, explicar para o governo, deixar de recolher aquele tanto de imposto e mudar aquilo para fazer como um trabalho. Ele diminuiria, a pessoa teria mais moradia e menos imposto, gerando no país mais emprego, Sim. barateando o preço do imóvel, que hoje é um horror. Ô, Renan, por que é tão difícil tudo isso? Eu tenho umas perguntas básicas aqui, que eu acho que é a maior curiosidade de todos. Mas por que é tão difícil isso? Tem poucos representantes, tem poucas vozes nossas lá para falar pelo povo? Olha só, o nosso país ainda é de terceiro mundo. Um país novo, porém, um país ainda em desenvolvimento. Falta pessoas, por exemplo, o estado de São Paulo é o estado que o agronegócio é o maior agronegócio do país. Temos um representante único aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um que entenda do assunto, que sabe, que conversa com as pessoas que fazem esse trabalho e pronto, acabou. Não tem outras vozes falando. Olha o quanto a gente não perde de estar em negociação com o governo do estado, governo federal. Os governos municipais. Isso estou falando do agronegócio. E lá no agronegócio existe a regularização fundiária rural. E não é mais difícil ainda? Seria. Porém, se tem alguém, eu falei disso para trazer para cá, se tem alguém falando de regularização fundiária, fazendo projetos de lei para regularizar áreas rurais e urbanas, logo se regulariza. Seria um caminho de 2 mãos para ajudar as pessoas. Mas hoje, quantas vozes nós temos falando de regularização fundiária? Você veja só, os nossos representantes, infelizmente, não sei se por falta de saber, a falta de saber ela diminui o homem em si. Porque, como saber ele dignifica o homem, a falta dele tira desse homem essa tal dignidade. A moradia é uma dignidade. Sim. As pessoas não têm falado isso, eu não tenho visto nenhum que tenha voz, que tenha essa pauta, e eu posso estar equivocado. Mas eu não vejo nenhum hoje no parlamento, aqui em São Paulo, a gente sabe de deputados federais, não me recordo do nome, mas que fala disso. Então, verdade é que o presidente da República já desembainhou a sua espada e começou a trabalhar no sentido de regularizar. Você vê que ele regularizou o campo, uma série de moradias foram entregues, os sítios de muitas pessoas foram entregues. Por quê? Porque tinha representantes federais pedindo para que o presidente fizesse isso. Hoje falta aqui no estado alguém que chegue e fale, olha, governador, vai entrar um novo governador. A gente acredita, foi trocado, né? Então, hoje tem alguém ocupando o lugar do
governador que saiu, mas é possível que São Paulo tenha um novo governador. E aí precisa de pessoas que tenham projetos de lei sérios, coerentes, Sim. que não brinque com o imposto do povo, das pessoas. Sabe, Nani, você recebe seu salário mensalmente e você vai comprar um negócio, ele é tão caro que você tem que dividir em várias vezes. É caro por causa dos impostos. É o país que mais tem imposto. Que mais tem mundo. imposto. Ninguém apresenta um projeto de lei que otimize a compra e venda e diminua esse imposto. Aumente a mão de obra, aumente ganhos e diminua esse imposto. Não tem. Sabe por que não tem? Porque muitas pessoas são vazias, elas estão procurando só representar a si próprio. Sim. O poder. Seu umbigo, né? Eles vão sem propósito. E é por isso que você tem que olhar para pessoas que têm propósito de apresentar. Propositura. O que é regularização fundiária? É tirar a documentação, é regularizar o que está irregular, está no nome de outra pessoa. Sim. Aquela outra pessoa ocupou, tal, hoje tem a possibilidade... Os poceiros também que falavam? Sim, tem os poceiros, eles vão lá de forma ilegal, irresponsável, mas veja só, você conhece um grupo de pessoas, essas pessoas precisam morar. Sim. Eu passei por acaso... Mas eu já vi, Renan, agora vou dar uma opinião que eu já vi, porque eu tenho casa na Bahia, de várias pessoas tomando posse, né, sendo poceiros, deixando outras pessoas naquele lugar para tomar conta e, ao mesmo tempo, já pegando outras áreas. É isso que eu ia falar. Essas pessoas aí precisam de uma coisa chamada punição. Esses, sim, são bandidos, pessoas sem respeito pelo patrimônio que é da União, do Estado, do município. Ele faz isso como uma forma de viver, como uma forma de renda. Você vai vendendo depois. Exato. E vão vendendo depois. Gente. Essas pessoas têm que ser detectadas. Quando você faz um programa de reurbanizar ou de regularizar, você tem que detectar quem é bandido neste caso. Ocupa um lugar por X tempo para depois vender. E vive disso. Vendendo isso também é crime e, diga-se de passagem, um crime pesado que não se pode admitir mais. Agora, o coitado que não tem onde morar, passava eu debaixo aqui perto do metrô em Santana, e eu vi, Nani, um negócio muito sério, que cortaria o coração. Uma família, algumas famílias, mas 3 crianças saindo de dentro de uma barraca e indo pedir no farol. E eu falei, nossa, esse moleque fica aqui à noite, toda hora dessa. O cara falou, não, eles não têm casa por causa da pandemia, estão aqui embaixo do viaduto. De cortar o coração. São muitas famílias. É aí que está. Deveria se fazer um programa sério, que conduzisse essas pessoas para um lugar sério e ali eles tivessem a dignidade que toda família tem que ter, que é uma moradia. Vou fazer umas perguntas para você aqui, tá, Renan? Que são curiosidades no geral das pessoas, olha só. Hoje, para ter uma escritura, o que as pessoas precisam? Primeiro que a pessoa precisa se dirigir para saber se ela está querendo adquirir uma escritura da casa, ela precisa se dirigir ao cartório mais próximo. Falar daquela área, dar o número, dar o CEP. Ah, não tem CEP, não tem número. Quem vendeu para ela tem aquele documento e apresentar no cartório. A partir daí, o cartorário vai explicar para ela que aquilo ali é regularizado ou não. Sendo regularizado, ele vai pedir uma documentação, uma série de documentação, comprovante de compra e venda, do comprovante, os xerox de documento dela, quem é o responsável, quem foi que vendeu, aonde vendeu, como vendeu, tal, para ele fazer esse novo documento para ela adquirir a escritura. Certo. O André de Maringá enviou uma dúvida. Eu tenho um imóvel sem escritura que eu gostaria de vender. É possível? Ele tem que primeiro regularizar. Como é que eu vou vender um carro que não tem documento? Não tem como. Não tem como, porque a pessoa que vai comprar, ela vai dizer, mas espera aí, ele tem multa esse carro é seu mesmo? De onde vem esse carro? Assim é com o imóvel. O imóvel ele ainda tem mais exigência do que um automóvel, porque ele é alguma coisa que está ali no chão. Alguém pode dizer, não, isso aqui é meu, e provar, e aí ter o despejo. Alguém tem que fazer essa regularização, então não pode. Certo, vamos lá. Primeiro, qual que é o seu Instagram para as pessoas seguirem você depois, quem não conseguir fazer a pergunta agora? @RenanDaMataOficial. Renan da Mata Oficial. Vamos seguir, gente. Tem dúvida? Eu sei que é muitas pessoas que têm dúvidas. Vamos lá. Como se eu não vou conseguir ajudar todo mundo aqui, aproveita e já segue o Renan e faça as perguntas no direct para ele.
A Alice, de Brasília, elas nos perguntam o seguinte: ela tem uma casa sem escritura que foi dada pela mãe falecida. A União pode confiscar este imóvel? Acabei de falar disso, olha só. Brasília, eu fui superintendente do Patrimônio da União, lá em Brasília, fiquei até esses dias. Brasília, ela tem uma peculiaridade. Brasília inteira é patrimônio da União. Ela tem que se dirigir até a SPU, ela tem que apresentar a documentação que tem, e daí para frente, ali o superintendente, ela vai primeiro passar pelas pessoas que vão atender ela, os atendentes vão explicar para ela como é que se trabalha nesse caso, e aí ela vai conversar com o superintendente, que vai olhar, verificar a documentação dela, como está, como a mãe dela deixou, para ver se dá o direito a ela com um novo pedido, porque ela vai provar que não tem para onde ir. Então, tranquilo desse jeito. Certo. O Henrique, do Rio Grande do Norte, disse que no bairro onde ele mora, muita gente não possui escritura e já foram ameaçados de despejo. O que eles podem fazer? Pela lei de 2017, 38 mil alguma coisa, ela fala da REURB, né? A REURB, ela fala o seguinte, que o dono do solo em si, ele pode ser pago, ele pode ser indenizado por aquilo. Então, essas pessoas têm que procurar os donos, fazer um acerto, procurar um advogado deles, um representante daquele grupo de pessoas, procurar o dono daquela terra para fazer um acerto, para eles, então, deferir, ter um projeto de lei ali pelo Estado ou pelo município e comprar um pedaço de terra dele, e aí sim ele vai ter a escritura do terreno dele. Do contrário, eu reafirmo o que falei, ele pode ter um problema de ser despejado, de uma noite por dia ele ter que sair de lá por perder tudo que ele colocou. Ai, que tristeza. Perigoso. João Borges, libera o nosso Instagram aí. Vamos lá, gente, quero todo mundo seguindo. Renan e seguindo o Tarde Top. Quantas pessoas, João? 829, tá pouco. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos aumentar. Vamos começar a seguir aqui pra gente ter informações, viu, gente? Olha só. Vamos seguir o do Renan. Cadê o Renan? Mostra o Renan aí. Nossa, Renan, tá poderoso ali, hein? Oh, eu estava no Patrimônio da União nessa foto. Olha lá, Renan da Mata Oficial. Ó, o Renan aí, ó. Missão esse é o ministro, esse paulistana. aqui embaixo é o ministro, esse daí é o ministro do Turismo, Brito. Gente muito boa, Nani. Você precisa de ver. Turismo é bom, hein? Marcar um dia para ele falar contigo, Nani. Pensa no homem turismo, sério. né? Opa, coisa maravilhosa. Faz uma pauta que vocês vamos falar só sobre turismo. Poxa, seria maravilhoso. E ele foi da Embratur. Você vai amar falar com ele. É maravilhoso. Conhece pouco, né? Mas uma pergunta saideira aqui, ó, para você. A Maria das Dores, de São Paulo, quer saber quais as medidas o poder público pode tomar para ajudar na regularização imobiliária. É uma pergunta meio vaga. Olha só, o poder público precisa de representante que provoque ele de maneira técnica e pertinente à lei. Ele precisa de alguém que represente esse povo. No caso do deputado, hoje a Alesp poderia ter esse deputado fazendo, e de forma não única, mas de forma geral. Geral, né? Geral, pelo Estado. E aí, daí para frente, o Estado tem um compromisso. A lei, a REURB, já de 2017, ela já tem essa abertura. Então, um deputado focado, trabalhando firme, sério, ele consegue trazer... Precisamos, hein? Precisamos demais, hein? Precisa de pessoas que tenham compromisso com o povo. Compromisso com o povo, responsabilidade social e amor ao próximo. Se não tiver isso, não vamos fazer. Eu posso falar isso porque eu nasci num lugar onde o esgoto era céu aberto, onde a população sofria por não ter luz, energia elétrica. Eu não tinha banheiro, então eu posso falar isso com propriedade. Já ver as pessoas sofrerem. E olha, Nani, a desigualdade nesse país é a coisa terrível. Ninguém tem um projeto de projetar, de levar os mais humildes. Hoje você está aqui nesse sofá amarelo, diga-se de passagem, precisava dar uma poltrona, né, Nani? Olha, eu vou falar com você, hein? Nasceu uma amizade verdadeira agora. Estou precisando de uma poltrona mesmo. Se alguém quiser mandar, por favor, que 4 poltronas é tudo que eu quero na vida, gente. Olha, tem gente que sonha com Porsche, com a Mercedes. Eu estou sonhando com 4 poltronas aqui. Eu quero sentar numa poltrona. Bonito seu sofá. Mas imagine, você tem esse sofá grande, confortável, tal. Mas tem pessoas que simplesmente precisavam de um pedaço de pano para sentar no chão. Ou de uma cadeirinha. Hoje, a desigualdade, a falta do igual é terrível. E o nosso Estado é rico. Muito. O Brasil é rico, o Estado de São Paulo é muito rico. Eu fiz essa comparação,
Olha só o tamanho desse sofá. E tem pessoas querendo uma latinha para sentar, no sentido de uma casa. Tem uns com a mansão que tem não sei quantos mil metros quadrados. Nunca vai ocupar todos os cômodos numa noite. E tem outro que o banheiro... Todo mundo ocupa o mesmo quarto, a família inteira, né? Quase o mesmo corpo em todos os lugares ao mesmo tempo. Renan, me tornei sua fã, viu? Libera novamente, João, o Instagram do Renan. E quero ver quantas pessoas já estão seguindo o Renan. Vamos lá. 856, nós somos de igual para igual. Vamos aumentar isso aí, gente. Quem não tem dúvida, pelo amor de Deus, quem não quer esclarecer dúvidas sobre moradia, sobre regularizar o seu imóvel, onde você mora, ou aquilo que a sua família deixou para você. Então, momento, aproveitem, sigam o Renan aí, ó, Renan da Mata Oficial, tá? Esclareça dúvidas, que a informação, gente, é a única coisa que ninguém pode nos tirar, tá? É a fé e a informação. Verdade. Não é isso? É exatamente isso. Eu quero te agradecer. Eu que te agradeço muito. Eu, quando estive no Paraná, eu formei o PSC Negro. Nas nossas periferias do nosso estado, a maioria das pessoas são negras, pobres e que não têm igualdade social. Precisamos disso, ter moradia e de estar igual. Está igual, Nani? É aquele garotinho pequeno numa partida de futebol atrás daquele grandão. Então, logo ele não consegue ver o que está acontecendo. É essa desigualdade que nós estamos tendo no nosso estado. Tem pessoas muito grandes, enquanto tem outros coitadinhos muito pequenos e não conseguem ter a mesma igualdade de visão e nem dos direitos. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Obrigada a você, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você, parabéns pelo trabalho, parabéns por ajudar tantas pessoas, orientando, explicando, porque isso já é o primeiro passo, né, Renan? Amém. Obrigada, viu? Verdade. Muito Volte obrigado. sempre. Eu que agradeço. Eu vou para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque tem artesanato, tem bate-papo, vamos aprender o que é stalker, a gente está stalkeando você aí. Num minutinho só, não saiam daí, a gente volta já já.